Abigail, a mulher que pagou o bem por mal, que foi feito a ela. Vamos lá abrir a Bíblia, amadas e amados, todos amados e amadas. 1 Samuel, na verdade, é primeiro porque é livro. 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel 25. Enquanto você abre, eu vou citar algumas coisas como pano de fundo para essa história. Davi está fugido de Saul, ele está sendo perseguido por Saul. Saul queria matá-lo, Davi está fugido. Samuel, o protetor espiritual de Davi, ele morre. Davi, ele está desamparado, ele está numa situação muito difícil, está procurando amigos, está procurando refúgio, porque estava sendo perseguido pelo rei Saul, com a intenção de Saul era de matá-lo. Davi, ele se ajuntou nesse momento aí de fuga de Saul, ele se ajuntou lá com os chamados da caverna de Adulão. E diz o texto bíblico lá que eram homens endividados e amargurados de espírito, mas Davi conseguiu reunir nesses homens amargurados de espírito 400 guerreiros. O pano de fundo dessa história que a gente vai ler agora, dessa história dessa mulher, encontra Davi nessa circunstância, perdido, angustiado, sem o protetor, sendo perseguido, e uma perseguição que ia chegar à morte. E a história conta ali que Davi, poucos momentos antes de entrarmos no capítulo 25, de vermos a história dessa mulher que pagou com o bem o mal que faziam para ela, Davi, ele poupa o perseguidor dele no capítulo 24. Davi, todo 24 diz que Davi, ele poupou Saul. Saul, ele entra para uma gruta e Davi, ele persegue Saul escondido. Ele consegue entrar na mesma gruta. Saul estava desprotegido. E vamos ler alguns versículos como pano de fundo da história, para a gente entender o que Abigail vai nos ensinar hoje. Vamos ler o 24, 1 Samuel 24, um pouquinho antes, um capítulo antes. Versículo, eu vou ler aqui do 1 em diante, a gente vai saltando alguns versículos. Tendo Saul voltado a perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul para aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia o qual o Senhor te disse: eu que te entrego nas mãos do teu inimigo, e falhas o que lhe bem parecer. Levantou-se Davi e furtivamente, ou de maneira despercebida, cortou a orla do manto de Saul. Para a gente entender e trazer essa história à nossa mente, Saul estava perseguindo Davi com 3.000 homens, deu vontade de ir no banheiro, e falou assim: vou entrar nessa caverninha aqui, vou fazer lá o número 1 e 2, né? Rei também faz número 1 e número 2. Então ele entrou na caverna, sozinho, sem ninguém tomar conta dele, sem 3.000 homens. Ele entra na caverna e fica lá, agachadinho lá, fazendo lá as necessidades dele. Mas no fundo da caverna estavam os 400 guerreiros, mais Davi, e um deles fala assim: ó, o Senhor está te dizendo, hein, te entregou hoje teu perseguidor. E Davi, ele chega, ele vai de mansinho lá. Saul estava lá na escuridão, na caverna, não tinha luz.
e vai lá e corta um pedacinho da orla do Saul e volta. Não atenta contra a vida dele. E o texto continua dizendo aqui, no versículo 8, soltar um pedacinho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou: Saul, dizendo: ó rei meu. Aí Saul olha para trás, inclinou-se. Davi fez reverência com o rosto em terra e disse a Saul: por que dá ouvido às palavras de homens que dizem que eu procuro fazer mal a você? Os teus próprios olhos viram que hoje o Senhor te pôs em minhas mãos nessa caverna. E alguns disseram que eu podia te matar, mas a minha mão te poupou. Porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, o ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vês aqui a orla do teu manto. Davi, ele levanta a orla e mostra aqui, ó, um pedacinho aqui, ó. Eu poderia ter te matado, mas eu não matei. Eu não quis matar. E o texto continua mais à frente, versículo 16. Tendo acabado de falar a Saul todas as palavras, Saul vai e fala: é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em alta voz e disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem o que eu te paguei com mal. A gente está mostrando o pano de fundo da história de Abigail, que vamos entrar aqui na frente. Saul, ele disse que Davi estava pagando com bem o mal que ele estava tentando contra a vida dele. Versículo 18: mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando um inimigo, o deixa ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de... Olha só, Saul dizendo isso para Davi: agora tenho certeza que serás rei, e que o teu reino de Israel será firme na tua mão. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e este foi para sua casa. Porém Davi e seus homens subiram a um lugar seguro. O capítulo 25, ele entra com a morte de Saul. Davi, ele encontra, lemos a história aqui, que Davi encontra o Saul, e Saul diz para ele que Davi não pagou com o mal pelo mal, mas ele pagou com o bem, o mal que Saul tinha feito para ele. 25 entra, Samuel morre. E Davi está nessa condição que eu li no início aqui, fugitivo de Saul. Morreu Samuel, o protetor espiritual. Ele se sente desamparado, mas ele procura novos amigos. Mas ele ainda está naquela iminência de um problema. Não sabia se Saul ia parar de persegui-lo. Ele procura ajuda. E havia um homem em Maom, versículo 2, do capítulo 25. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no camelo. Agora eu vou prestar bastante atenção nesse texto aqui, irmãs e irmãos, que vai entrar a história aqui da Abigail. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no camelo. Esse homem, como que ele era? Poderoso. A minha versão diz que ele era abastado. Ele tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Versículo 3, qual é o nome desse homem? Nabal. Nabal significa tolo. A origem da palavra, o significado da palavra dela, não a origem, mas o significado. Tolo. Nabal era o nome deste homem. E qual é o nome da mulher dele? Abigail. Abigail, o da sua mulher. E olha só a característica da Abigail. Olha o texto bíblico, irmãos. Qual era a característica da mulher? Inteligente e bonita, sensata e formosa. Essa versão aqui eu tenho aqui
E leio para os amados: sensata e formosa, inteligente e bonita. Porém, o homem era como? Duro e mau. O homem era ruim, duro e mau. Qual o versículo que eu estou lendo? São de óculos, irmãos, me perdendo nos versículos. Tá, isso. Nabal. Isso, o 3. Duro e mau em todo o seu trato. Então, irmãos e irmãos, primeira característica aqui, ó. Segunda, na verdade, primeiro o nome dele. O nome dele era Nabal, era tolo. Segundo, era um homem maligno, mau. Ele era duro no trato. Era homem ruim de trato. Ou seja, imagina que essa mulher não sofria na mão desse homem. Imagina, primeiro ele era um tolo. Segundo, ele era duro e mau. Abigail, sensata e formosa. O Nabal era um camarada turrão, duro, ruim de tratar. Homem ruim. Ruim de trato. Ele era da casa de Caleb. Versículo 4. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal e perguntai-lhe em meu nome como está. Versículo 6. Direis aquele próspero: paz seja contigo e tenha paz a tua casa, e tudo que possuís tenhas paz. Tenha ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores. Presta atenção nessa parte aqui. Davi está lá fugido. Davi está com os 400 homens. Davi está no deserto. Morreu Samuel. E ele fica sabendo de Nabal, que está naquela localidade. Ele mandou uns homens lá: vai lá e fala com Nabal. Porque tem uma história anterior de Davi com Nabal, quando os pastores de Davi andavam com os pastores de Nabal. Nabal, ele teve benefícios no passado com Davi. Os teus pastores, versículo 7, os teus pastores estiveram conosco, nenhum agravo lhe fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias no Carmelo. Ele está pedindo um favor. Ele vai a Nabal e pede um favor. Ele falou assim: lembra lá no passado? Os teus pastores estiveram com a gente e nós demos comida. Agora é a hora de retribuir. Versículo 8. Pergunta aos teus moços e eles te dirão: achei mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque vieram em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Dá qualquer coisa, ajuda com um pedaço de pão, ajuda com um cercadinho para deixar as pessoas dormirem. Qualquer coisa, me ajuda nesse momento de perseguição que eu estou passando, esse momento de injustiça que eu estou passando. Me ajuda. Davi, ele tinha ajudado os pastores de Nabal no passado. Ele deu o bem. Mas o texto continua dizendo: pergunta, o 8, vou ler de novo. Pergunta aos teus moços e eles te dirão: achei mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos Davi, a teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. 9. Chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. E o versículo 10, o tolo Nabal diz: respondeu Nabal aos moços de Davi: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, do meu pão, da minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e daria a homens que não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho. Preste atenção, grave isso na sua cabeça. Nabal, ele paga o mal por um bem que recebeu. Ele não apoia Davi no momento que ele precisava. Não dá qualquer coisa, um pedaço de pão. Não vou dar nada. E expulsa Davi.
Versículo 13: pelo que Davi e seus homens, cada um cingia a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi, e subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Neste meio tempo, dentre os moços de Nabal, anunciou a Abigail. Vamos devagar aqui com o texto. Davi fica sabendo da história. Os moços falam para Davi: ó, Nabal não vai te ajudar, ele sequer se importou com você. Aí Davi levanta aquela fúria nele. Tinha perseguido, humilhado, o pai espiritual dele abandonou ele, está numa situação difícil, ele pede ajuda e o infeliz fala: não vou ajudar. Gente, Davi estava com vários homens guerreiros ali ao lado dele, enfureceu o coração de Davi. Ah, não vai não? Cingiram a espada e foram para a casa de Nabal. Versículo 13: pelo que Davi disse aos homens, cada um cingiu a sua espada, e cada um cingiu a sua espada também a Davi, e subiram após 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, nesse período aí, entre o anúncio de Nabal aos moços de Davi, entre o tempo dos moços de Davi saíram e desceram para anunciar Davi, neste tempo, um dos moços de Nabal, esse aqui é inteligente, ele vai lá e avisa a nossa moça aqui, que é o tema da mensagem. Ele avisa a Abigail. Um moço sai de lá e avisa a Abigail, mulher deste. Essa mulher é o quê? Duas características dela: inteligente e formosa. Agora ela usou a sua inteligência. A minha versão diz sensatez. Ela foi sensata. Diz assim, versículo 14, olhando do início: nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém este disparou contra eles. 15: aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles. Olha só, o servo sabia. Nunca fomos agravados por eles, e nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles. Lá no passado, quando Davi amparou os pastores de Nabal, quando estávamos no campo. Versículo 16: de muro em redor nos serviam, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Os servos de Davi abençoaram todos os pastores de Nabal. 17: no passado isso. Agora, pois, considere e vê o que há de fazer, porque já o mal está. O servo falando para Abigail: está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Até o servo sabia a conduta do homem duro chamado Nabal. Sabia que era um cabeça dura, um usado por Belial, um tolo. O servo sabia. Ele vai na esposa. Irmãos, né? Tem hora que para acertar a cabeça do marido tem que falar com quem? Com a esposa. Tem que falar com a mulher, porque a cabeça do marido ali é uma cabeça dura. Não consegui entender, mas a mulher é sensata. Amém, irmãs sensatas? Irmãs sensatas temos aqui, né? Irmãs sensatas. Sensatas, irmãs que vão ter a sabedoria da Abigail. Romanos 12. Vão abrir comigo esse texto. Romanos 12, sem fechar o Samuel. Romanos 12, 17. Romanos 12, 17. A carta do apóstolo Paulo
à igreja de Roma, 12:17, diz assim, 17 ao 21, vou esperar os irmãos localizarem. (17 até o 21). Conselho apostólico: não torneis a ninguém mal por mal, ou não pague o mal com o mal. Esforçai-vos e fazei o bem perante quem? Os homens, todos os homens. Versículo 18: se possível, quando depender de vocês, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. O versículo finaliza como? Dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Aleluia. A Ele pertence a vingança. Se teu inimigo tiver fome, diz o texto, continua aqui, né? 20: dá-lhe de comer, se tiver sede, dá de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o quê? Com o bem. Vence o mal com o bem. Tratou o mal, seja bom. Você vai amontoar brasas sobre a sua cabeça. Agora não tem explicação disso aqui, mas é coisa boa, né? Poderíamos dizer, como um bom pentecostal, brasa acesa na cabeça do crente, né? Pagou, fez o bem, aquele que fez o mal tem brasa viva na cabeça. Vai entendendo um negócio desse? Mas o apóstolo está dizendo aqui: vai estar lá sobre você. Faça o bem, mesmo que façam mal para você. Por quê? Porque a ira pertence a quem? A Deus. Ele pertence à vingança. Está na mão dele, no trono dele, na hora dele, no tempo dele, no momento dele. Aleluias. Deus é muito bom. Abigail, a esposa de um homem rico. Vamos voltar lá para Samuel. Vamos voltar onde nós estávamos. Abigail, esposa de um homem rico, homem de posses. Ela era uma mulher sensata e formosa. Nabal, um homem duro, maligno no seu trato, não tratava bem ninguém. Imagina se trata a esposa. Com certeza não devia tratá-la bem, devia tratá-la muito mal. Mas havia algo no coração de Abigail que a gente precisa aprender, que a gente precisa praticar. Havia algo no coração de Abigail. Nabal, ele paga o mal ele paga o mal com o bem, ou seja, retribui mal aquilo que ele ganhou de bem. Ele é maligno, ele não é grato, ele só pensa em si, mesmo que esteja sob vantagem. Quantas vezes não passamos por isso? Não passamos situações assim? O nosso senso de justiça, ele é como o trapo da imundícia, mas o senso da justiça de Deus é perfeito. O nosso senso de justiça é comparado, né, ao trapo da imundícia. E o trapo da imundícia é uma referência aos panos que se limpavam os leprosos naquela época, fétidos. Faça o bem sem esperar recompensa. Faça o bem àquele que te faz o mal. Isso é duro, irmãos. É Bíblia. A história de Abigail, ela vai continuar. Versículo 18. Olha a mulher sensata. Ela pensou assim: pô, Davi guerreiro, Nabal, né? Esse troncha aí, né? Devia ter algumas palavras que devia ter na mente dela, né? Características de Nabal, como o nome diz, é tolo,
filho de Belial. Davi é um guerreiro. O cara é bom. O cara mata. Estou enrolando, né? Versículo 18. Então Abigail tomou toda a pressa 200 pães, 2 jarras de odre, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo. Ela levou uma janta, uma janta violenta, porque era muito homem. E uma mulher sozinha, não me pergunte como é que ela arrumou essa janta aqui não. Ela fez isso aqui sem Nabal saber. Sabe por quê? Porque ele é tolo. Só era burrão. Não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, né? Só gostava de mandar e desmandar. Mas a mulher sensata fez um monte de troço debaixo do olho dele e não enxergava. Por causa da sensatez da mulher. Precisamos ser sensatas, as irmãs e os irmãos precisamos ser sensatos como Abigail. Julgue o Senhor. Onde eu estou? Não, 18. Eu estou no 18? Onde eu estou? 19. Perdão, vamos lá. Eu vou precisar de óculos não muito cedo. Já estou precisando, já passou. Eu estou na janta aqui, na janta da Abigail. 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, meu Deus, 200 pastas de figo, e o pôs sobre os jumentos. Que janta, que ceia. 19. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela ao seu marido Nabal, tolo. Não disse nada para ele. Não pode falar, irmãs, Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto. Davi falando lá. E de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Nabal paga mal por bem. Ele retribui o mal quando foi abençoado. 22. Faça Deus o que lhe aprouver, os inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Ele ia matar todo mundo, todos os homens, né? Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou o seu rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se aos seus pés e disse: Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Olha, mulher, permite-me falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe com o meu senhor, que este é homem de Belial, este é um tolo, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é Nabal, tolo. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. A mulher sabia que Nabal era louco, a mulher sabia que ele era um tolo, a mulher sabia que ele era um doente, mas ela era sensata, ela era inteligente, mesmo que o marido não fosse. É uma lição aqui para nós, que sejamos todos nós sensatos, independente de quem, com quem possamos estar perto ou andar. Seja sensata, irmã. Seja sensato, irmão. Vamos aprender aqui com a Abigail. Versículo 25 final. A loucura está com ele, eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. 26. Agora, pois, meu senhor, Abigail está falando com Davi, tão certo como vive o Senhor, e a tua alma foste pelo Senhor impelido em derramar sangue, e de vingar-se por tuas próprias mãos, como Nabal, sejam teus inimigos os que te procuram fazer mal ao meu Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva, meu Senhor, seja ele dado aos moços. Olha ela aí, dando comida.
o que Nabal tinha que ter feito antes. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. 28. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque peleja as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. 29. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada a um feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos este a arrojará, como se atirasse em uma cavidade profunda. 30. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço. Olha, ela está rogando pelo marido dela, ela está pedindo pelo todo do marido dela, nem por pesar ao coração. Olha aqui ela vai fundo lá no coração de Davi. E nem de pesar ao coração o sangue que sem causa vieste derramar, e o te haveres vingado com as suas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembra-te da tua serva. Ele traz a consciência a Davi que ele não poderia, mesmo sofrendo um agravo de Nabal, pagar o mal de novo. Ela traz a consciência de Davi e fala: você já vai ser estabelecido rei, não suje as suas mãos com esse tolo. Falando do marido. E ela não era rebelde não, irmãos e irmãs. Era uma mulher serviçal. Ela era uma mulher que era submissa ao marido, era uma mulher que trabalhava na sua casa, uma mulher que sabia administrar os seus bens, era uma mulher que sabia administrar a sua casa, era uma mulher que tinha consciência do que fazia como esposa, como administradora, como organizadora. Não era rebelde nem revoltada. E ela fala para Davi: você já vai ser estabelecido como rei, então não deixe na tua consciência a morte de um qualquer, não deixa. E o versículo continua, 32. Então Davi disse a Abigail. Davi ouve a sensatez da Abigail, a inteligência dela. Gente, quando ela arrumou aquela ceia ali, ela arrumou com sabedoria, não deixou faltar comida para ninguém. Ela arrumou, ela saiu escondido do marido, sabedoria. Disse Davi a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Davi reconhece que Deus usou Abigail para ir adverti-lo. Bendita seja a tua prudência, oh Jesus. Bendita a tua prudência, bendita serás tu mesma, que hoje me toliste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingaste. Davi, ele exalta Abigail e fala: obrigado, Deus usou você, mulher sábia, sensata. 34. Porque tão certo como viu o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizeste mal, se tu não te apressares e não vieres ao encontro, não teria ficado Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que essa lhe havia trazido, e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Bem, fez que ouvi a tua petição, e a ela atendi. Uma mulher sábia que andava com o tolo, uma mulher sábia que andava com um homem burro, uma mulher sábia que andava com um homem que era uma topeira, mas é uma mulher sábia e sensata. A mulher sábia faz o que? De Salomão: edifica a sua casa, a tola com as próprias mãos a derruba.
porta, que a gente vai consertar. Bota do banheiro. Deus fala para Abigail e fala para a gente hoje: não pague mal por bem, não pague mal por mal. Faça o bem, independente se te fizeram bem ou mal. Faça isso. Deixa a justiça celeste, deixa com ele. Davi, ele foi advertido e ele entendeu. Olha só, essa mulher ousada, né? Para falar para Davi, ela podia ser morta ali, mas ela falou: Davi, porque você vai ter na consciência o peso da morte de qualquer menina, olha só, a morte de um homem tolo, um bobo, um troncha, vai estar lá no teu reino, você vai reinar, você vai governar, e você vai lembrar: poxa, matei aquele camarada só porque me deram o pão, e ficar o peso na consciência dele. E Davi ouve essa mulher, a mulher sensata, e fala assim: ó, pode subir em paz, vou matar ninguém não, vai em paz, está tranquilo. Deus usou a sua vida para me advertir. Deus usou a vida e Davi teve a hombridade, a humildade de parar e falar assim: realmente eu estava errado. Irmãos, são muitas lições aqui a aprender. A lição de uma mulher sensata e a lição de um homem, Davi, sensato. Um homem que poderia ir lá em Nabal e matar ele, simplesmente passa a faca nele, acabou. Mas ele ouve: foi Deus que te enviou. Que humildade é essa de Davi? Humildade, homem humilde, simples, humilde. Ele se humilhou ali e falou assim: essa mulher foi usada por Deus. Ele entendeu. Fantástico, irmãos. Quando Deus quis colocar Davi no trono, quando Deus quiser colocar você em uma posição, em alguma realidade que Ele só quer colocar, Deus quis colocar Davi no trono. Mas quando Deus quer colocar você em alguma situação que Ele quer que você ande por ela, não se preocupe. As advertências, ou não as advertências, mas as adversidades, não se preocupe com as coisas externas. Pague sempre bem pelo mal sofrido. Haja de maneira sensata e justa, que Deus vai te abençoar. Amém, irmãos? Deus abençoa. Deus abençoa. É a humildade de Davi, aprenda aqui. Um rei, todo mundo falando, até o inimigo dele, até o inimigo que se pôs contra ele, porque Davi não via Saul como inimigo. Até o rei falou assim: ó, você já está com o reino. Todo mundo falando, os profetas falando, você está com o reino. Todo mundo falando, gente. Olha a humildade de Davi. Davi podia falar assim: eu sou o rei, pronto, acabou. Não, ele não mata Saul. Ele submete a uma mulher, entende que a voz de Deus, o que ele faz? Lá em Tiago, né? Ele exalta os humildes e abate os soberbos. É lei de Deus. O soberbo Deus abate, o humilde Deus exalta. Sabe por quê? Deus exalta o humilde. Deus vai exaltar aquele que é humilde, para ele não se sentir, ele nunca vai se sentir exaltado por causa da humildade que ele tem. E o texto vai continuar, versículo 36. Aí a história vai abrir aqui, ó. Voltou Abigail a Nabal. Ela volta para casa, tudo em paz, tranquila. E eis que ele fazia um banquete, como um banquete de rei, coração alegre, ele já muito embriagado, pelo que não se referiu a ela coisa nenhuma, nem tampouco, nem até anoitecer, doidão lá, cheio de álcool lá, bêbado. E ela está lá. Pela manhã, a sabedoria da mulher, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. A mulher sabe a hora de falar. Se ela falasse na hora do vinho, eu acho que o Nabal ia pegar uma espada: eu vou lá pegar você, eu vou lá matar Davi. Na parte da manhã, sua mulher lhe deu a entender essas coisas,
e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, queria que os irmãos lessem esse versículo aí último. Vamos juntos. Passados uns, mesmo com a versão diferente, passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal. Ele já morreu. 10 dias depois, Deus vai e mata Nabal. Deixa eu fazer, deixa a minha justiça ser estabelecida. Se Davi ele antecipa a vontade de Deus, muitas coisas vão acontecer errado na vida de Davi, mas ele deixa a justiça de Deus, deixa ele fazer. Me submeto. 10 dias, irmãos, 10 dias. Tem hora, irmãos, isso é algumas experiências que eu já passei na minha vida, e eu sei que os irmãos já passaram, mas deixa a justiça de Deus estabelecer. Deixa ele. Não age por impulso, não age querendo pagar o mal com o mal, mas deixa. 10 dias aqui. Mas Davi não sabia que seriam 10 dias que Nabal ia morrer. Davi não queria mais a morte de Nabal. Davi já tinha perdoado já o inimigo dele. Chega, eu perdoo por causa da mulher dele inteligente. Não quer saber dele não, ninguém. Deixa ele para lá. E olha só que interessante, né? Abigail, agora Abigail, ela está viúva. O versículo continua lá, o texto. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disseram: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal. Aleluia. Irmãos, deixa na mão de Deus a afronta, deixa na mão dele, e ele peleja a tua causa. Amém, irmãs? Ele peleja a causa das irmãs, peleja a minha causa, peleja a nossa causa. Deixa na mão dele, a justiça sempre é dele. Nunca tem no coração nenhum ódio, nenhum rancor. Não, pague sempre o bem, faça o bem, retribua com o bem. Se Deus quiser, ele vai fazer o que ele quiser. E aí quando acontecer, achei que nem ia acontecer. Ouvindo Davi que Nabal morrera, versículo 39, bendito seja o Senhor que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve a fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal sobre Nabal, sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Olha só que coisa, né? A mulher maltratada, a mulher esposa de um tolo, a mulher que era com certeza desprezada, mas era uma mulher sensata, uma mulher justa, uma mulher honesta, uma administradora, uma organizadora, se torna rainha, esposa do rei. A sensatez de uma mulher diante de um homem mau, diante de um homem tosco, tolo, a Deus fez com que ela fosse abençoada, se tornando uma rainha. E ele manda esse recado para Abigail e fala para ela: o Davi quer te tomar como esposa. E o versículo 40, tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, disseram: Davi nos mandou a ti, para te levar por mulher. Aqui eles falam que veio para levar, mas o texto diz antes que Davi falou assim: eu tenho desejo. Eu acredito que até se ela negasse, ele ia respeitar, porque era uma mulher inteligente que ganhou a admiração de Davi. Uma mulher inteligente ganhou a admiração de Davi. Davi mandou a ti para levar a mulher. 41, então ela se levantou, se inclinou o rosto em terra e disse: eis aqui a tua serva, é criada para lavar os pés aos criados de meu senhor. E Abigail se apresentou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com 5 moças que a assistiam. E o texto vai finalizando por aqui. A injustiça que Abigail padecia e sofria, ela nunca pagou mal por mal,
Nunca pagou com o mal o bem que sofreu, mas ela pagava com o bem todo o mal que sofria. Toda injustiça que ela sofria na sua casa, ela pagava com o bem. Todo tipo de afronta do seu marido, ela pagava com o bem. Deixa Deus agir. Deixa Deus executar a justiça e o juízo dele, no tempo dele. Ele é Deus, ele continua no trono, ele é justiça, ele é justo. A nossa justiça não vale nada, mas a dele sempre é justa e sempre vem no tempo certo. Não vem no tempo que a gente pensa, não vem no nosso cronos, vem no kairos dele. Vem 10 dias depois de a morte de Nabal, mas Davi não sabia a exaltação de Abigail. Abigail não buscava isso, ela não buscava exaltação, ela buscava ser uma mulher honesta, justa, na situação que ela estava vivendo. É isso que ela queria, ela buscava isso, ser justa, honesta. Irmãos, quantas lições a gente tem aqui com essa mulher. Em toda a afronta que ela sofreu, em toda a injustiça, ela nunca retribuiu mal pelo mal, mas sempre ela retribuiu bem, mesmo com o mal que faziam contra ela. Que a gente possa ter essas lições no nosso coração nessa noite, que nós possamos ter essa percepção de Abigail, a sensatez dela, uma mulher que foi sensata e teve a ousadia de ensinar sensatez. Ela ensinou a Davi, quando disse para ele: faz isso não, ele te fez o mal, faz o bem para ele. Irmãos, que essa mulher que foi desprezada, irmãs, essa mulher que foi deixada de lado, essa mulher que foi, eu acredito que ridicularizada, deixada em segundo plano, ela foi exaltada, porque ela serviu ao Senhor, ela serviu a Deus, ela fez o que a palavra do Senhor nos ensina. A gente leu lá em Romanos, lá atrás, lá na frente, né? Lá atrás ela fez o que Paulo lá na frente disse. Que a gente possa ser assim, que possamos ser mulheres assim, sensatas, inteligentes, mulheres que sabem se colocar, né? É interessante, né? Que ela tinha autoridade, ela administrou, ela organizou e ela resolveu o conflito que o marido não soube resolver. O cara pode ser todo machão lá, mas quem teve sabedoria e inteligência foi a mulher, e foi lá e fez, e Deus a honrou. Então que a gente, nós, homens, mulheres, temos essa lição com essa mulher, Abigail, que possamos retribuir sempre o bem, independente do mal sofrido, porque a justiça é do Senhor. Ele tem a justa medida, entrega na mão dele todas as coisas, é com ele, é dele, ele resolve tudo. Amém, irmãos?